Olá, pessoal! Nós já começamos a estudar a sintaxe de concordância. Estudamos inicialmente a concordância verbal, na qual nós tínhamos um sujeito e a partir dele nós flexionávamos o verbo. Com relação à concordância nominal, nós temos como centro o substantivo. Vejamos. Na regra geral, nós temos o determinado, que é o substantivo, ou seja, a partir do substantivo que devemos flexionar os determinantes. Quais são as classes gramaticais que funcionam como determinantes do substantivo? Adjetivo, artigo, pronome adjetivo e numeral. Mas, professora, eu não lembro o que é pronome adjetivo. Gente, os pronomes adjetivos são os pronomes que especificam ou qualificam um substantivo, ou seja, os que se referem aos substantivos numa oração. Por exemplo, quando eu digo meu lápis é preto, então eu tenho meu, que é um pronome possessivo, mas que está se referindo ao substantivo lápis. Então, eu posso dizer que meu é um pronome adjetivo porque se refere ao substantivo, certo? Aqui na sequência, nós temos a aplicação da regra geral numa frase. Apenas as duas malas pequenas são minhas. Nós temos aqui malas, que é o substantivo. Esse substantivo está no feminino plural. Então, como o substantivo está no feminino plural, todos os determinantes relacionados a ele também devem ficar no feminino plural. Como nós podemos observar o artigo as, feminino plural, duas, o numeral, feminino plural, pequenas, o adjetivo no feminino plural, e minhas, o pronome também no feminino plural, certo? Então, esse pronome aqui, possessivo, está funcionando como um pronome adjetivo também. Até aí, tranquilo, não é nenhuma novidade. É sempre dessa forma que flexionamos os nomes na nossa língua portuguesa. Agora vamos para os casos especiais, ou seja, naqueles em que pode gerar dúvida de como flexionar esse substantivo e esse adjetivo. O primeiro caso, quando o adjetivo está anteposto. O que é anteposto? Quando o adjetivo aparece antes do substantivo. Então, quando isso ocorre antes de dois ou mais substantivos, a concordância vai ser com o mais próximo. Vejam, nova escola e professores terei este ano. Nova e escola. Nova é o adjetivo e escola é o substantivo. Nós temos aqui os substantivos escola e professores. Como escola é o mais próximo do adjetivo, o adjetivo ficou no feminino singular. Já no outro exemplo, novos professores e escola terei esse ano, nós temos aqui o substantivo que está mais próximo é professores, que está no masculino plural, por isso que o adjetivo deve ficar também no masculino plural, ok? Com relação ao adjetivo pós-posto, ou seja, quando o adjetivo aparece depois do substantivo, a dúvida é gerada quando tem dois ou mais substantivos. Então, vamos a esses casos. O primeiro caso. Se os substantivos forem do mesmo gênero, o adjetivo poderá ficar nesse gênero no plural ou concordar com o substantivo mais próximo, ou seja, nas duas opções, podemos ter uma concordância correta. Então, vamos aos exemplos. O presidente recebeu o ministro e o secretário argentinos ou argentino. Por quê? Ministro e secretário são substantivos do gênero masculino. E aí nós podemos deixar o adjetivo ou no plural concordando com os dois, ou no singular concordando com o mais próximo. Nesse caso, a concordância seria apenas com secretário. O outro exemplo, Mariana usava saia e blusa estampadas ou estampado. Como saia e blusa são substantivos do gênero feminino, o adjetivo pode ficar no plural concordando com os dois termos, com os dois substantivos, ou apenas estampada, concordando apenas com blusa.
O outro caso, nessa questão, né, de quando o adjetivo aparece depois dos substantivos. Agora, quando os substantivos são de gêneros diferentes, ou seja, um substantivo do gênero feminino e outro substantivo do gênero masculino. O que prevalece é o masculino plural, concordando com os dois. Então, comprou na feira goiaba e caqui maduros. Goiaba, substantivo do gênero feminino, caqui, substantivo do gênero masculino. E aí o adjetivo maduros, no masculino plural. O garçom trouxe-nos o vinho e a laranjada bem gelados. Então, aqui, vinho, o substantivo do gênero masculino, e laranjada, o substantivo do gênero feminino. E aí ficou gelados no masculino plural. Lembrando que, gente, gênero feminino e masculino gramaticalmente não envolve questões de sexualidade, certo? O que vai determinar gênero feminino e masculino são os artigos que cada substantivo acompanha ou a listinha dos substantivos que são masculinos ou femininos quando há dúvida, certo? Por exemplo, com o substantivo alface, que às vezes as pessoas chamam de o alface no gênero masculino, mas é a alface, por exemplo, certo? Então não envolve questões de sexualidade, mas apenas questões gramaticais. Com relação agora ao adjetivo na função de predicativo do sujeito. Gente, o que é predicativo? Predicativo é uma função sintática, certo? Que tem o objetivo de qualificar ou o sujeito ou o objeto da oração. Então, nós temos aí algumas ocasiões com relação à concordância do predicativo do sujeito, como ele aparece na frase e como isso pode afetar na concordância. Vejamos o primeiro caso. Quando o adjetivo vier depois dos substantivos, ficará no masculino plural, se forem de gêneros diferentes. Percebam que, sempre quando há gêneros diferentes, o que prevalece é o masculino plural, certo? Caso contrário, ficará no gênero dos substantivos no plural. Vejam os exemplos. A professora e o aluno chegaram apressados. A professora e o aluno. Gênero feminino, gênero masculino. Então, o que vai prevalecer é o masculino plural, certo? Então, apressados é predicativo por quê? Porque está caracterizando a professora e o aluno, certo? É essa a função sintática de um predicativo. Professora, mas predicativo é também adjetivo? É também adjetivo. Porém, adjetivo é função morfológica e predicativo é função sintática, certo? São dois campos da gramática que são diferentes. O dentista e o cliente estavam gripados. Dentista e o cliente, ambos do gênero masculino. E aí ficou automaticamente no masculino plural, gripados. A telefonista e a secretária foram atenciosos. A telefonista e a secretária, ambos os substantivos do gênero feminino, por isso que o predicativo ficou no feminino plural, certo? Agora, o item B, a outra possibilidade. Quando o adjetivo vier antes dos substantivos de gêneros diferentes, poderá ficar no masculino plural ou concordar com o mais próximo. Vejam, preocupados, a mãe e o pai ligaram para o filho. Então, preocupados, masculino plural, ou poderia ficar preocupada, a mãe e o pai ligaram para o filho, certo? Ou deixa no masculino plural, concordando com os dois, ou pode colocar apenas no singular, concordando com o mais próximo, quando o predicativo vem antes do sujeito. O segundo exemplo. Satisfeita, a advogada e o réu comemoraram a vitória. Satisfeita está concordando com a advogada, que é o mais próximo, mas também poderia escrever satisfeitos, a advogada e o réu comemoraram a vitória, certo? Concordando com os dois.
A quarta situação de concordância nominal. Adjetivo na função de predicativo do objeto. Vamos relembrar o que é o objeto. O objeto é o complemento do verbo, certo? Então, um objeto é um substantivo que vai aparecer na função sintática de complemento verbal. Então, vamos ver a primeira situação, letra A. Se o núcleo do objeto for constituído por um único substantivo, o adjetivo concorda com ele em gênero e número. Aí é super molezinha. Entregou-me o carro amassado. O carro é o objeto, certo? Então, o objeto, o carro masculino, singular. Automaticamente, o adjetivo, que aqui, né, tá tendo a função sintática de predicativo, também fica no masculino singular, amassado. Mantiveram as lojas fechadas durante a passeata. Lojas é o objeto, né, do verbo manter aqui. E fechadas é o seu predicativo. Então, lojas, feminino plural, e o seu predicativo também no feminino plural. Isso super tranquilo. Agora vamos aos outros casos. B. Se o objeto for constituído por dois ou mais núcleos, compostos por substantivos do mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural no gênero desses substantivos. Então, mesmo gênero também super tranquilo. Né? Se são do mesmo gênero, é só colocar no plural daquele gênero. Julgaram o filme e o ator bem fracos. Fracos, masculino, plural. Fazendo referência ao filme e ao ator, dois substantivos do gênero masculino. O caseiro encontrou a porta e a janela arrombadas. A porta e a janela, dois substantivos do gênero feminino. Então, adjetivo no plural, também no feminino, arrombadas. Certo? Super tranquilo também, mesmo gênero, é só colocar no plural. Letra C. Se o objeto for composto por dois ou mais núcleos, constituídos por substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino plural. Então, lembrem, gêneros diferentes, certo? Aí, masculino plural. O curso de idiomas tornou Flávio e sua irmã mais preparados. Flávio, gênero masculino, irmã, gênero feminino. Então, preparados está no masculino plural, ok? Agora a opção D. Caso o predicativo, que é um adjetivo, como eu já expliquei, venha antes do objeto, poderá concordar com o mais próximo, certo? Mesmo sendo de gênero diferente, pode concordar com o mais próximo. O anfitrião considerou encantadora a jovem e sua família. Então, a jovem está aqui no feminino singular, o adjetivo também ficou no feminino singular. A prática tornou respeitado o médico e a enfermeira. Respeitado, adjetivo que está no masculino singular, e o médico um substantivo automaticamente também no masculino singular. Opção 5. Dois adjetivos em um substantivo, ou seja, quando numa construção aparecem dois adjetivos fazendo referência a um único substantivo, e esse substantivo vem acompanhado de um artigo. Como lidar com essa situação? Vamos lá. Temos duas opções de escrita. A primeira, o substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Vejam. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. A língua, substantivo, certo? Inglesa e francesa, os adjetivos, que fazem referência a um único substantivo. Então, eu coloco, já que o meu substantivo já está delimitado com o artigo, a língua inglesa e a francesa. Somente incluo o artigo a na frente do segundo adjetivo e fica tudo certo. A segunda opção é, o substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Ou seja, nesse caso a gente flexiona o substantivo, deixa o substantivo no plural
e o artigo que o acompanha automaticamente também no plural. Então, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa, ou seja, já está fazendo referência aos dois adjetivos. Tranquilo? Agora vamos aos casos particulares. O que seriam esses casos particulares? Quando há algumas palavras da nossa língua que podem gerar dúvida, né? Se flexionam, se não flexionam. Vejam, antes de começar a tratar dos casos particulares, vamos relembrar os primeiros slides. Quais foram as classes gramaticais que eu disse que funcionam como determinantes do substantivo? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Percebam que o advérbio não entrou nessa lista. Por quê? Advérbio é a classe gramatical que é invariável, ou seja, a gente não pode flexionar nem em gênero, nem em número, certo? Então, toda vez que aparecer algum advérbio numa construção, ele não será flexionado. Vamos lá, então. A primeira seleção de palavras aí, as palavras menos, alerta e pseudo são advérbios, por conseguinte, não variam. Ou seja, né, mesmo que numa frase pareça que há uma referência a um substantivo feminino, essas palavras não variam nunca. Vejam aí os exemplos. Esse contrato oferece menos garantias. Menos aí é um advérbio, certo? Menos não existe flexão. É sempre menos, certo? Não existe na nossa língua portuguesa a palavra menos. O grupo de pessoas acompanhava alerta ao resgate. Professora, mas é estranho, acompanhava alerta. Se quiser melhorar, pode colocar a preposição acompanhava em alerta o resgate, porque aí fica bem claro que é o modo como acompanhava, certo? Relembrando também um pouquinho. O advérbio é a classe gramatical que serve para expressar circunstâncias, principalmente do verbo, certo? Então, acompanhava em alerta está indicando o modo como acompanhava, que é o verbo. Tranquilo? E outro exemplo. A polícia prendeu a pseudo-médica. A palavra pseudo significa falso, para quem não sabe, certo? Então, pseudo vai sempre aparecer dessa forma. Não vai existir a possibilidade de, porque é médica, colocar pseudo-médica. Não existe essa possibilidade, certo? Não varia, permanece sempre desse mesmo jeito. Agora, o segundo grupo de palavras, os adjetivos mesmo, próprio, anexo, incluso, leso, kit e obrigado. Concordam com o sujeito ou pronome a qual se refere em gênero e número. Ou seja, são palavras que são variáveis na nossa língua. Elas vão concordar tranquilamente de acordo com o substantivo a que estiver se referindo. Vejamos os exemplos. Os meninos mesmos fizeram as apostas, certo? Mesmos meninos. Então, aqui nós temos o masculino plural, mesmos masculino plural. Elas próprias costuravam suas roupas. Próprias, concordando com elas, certo? Então, aqui feminino plural também. Segue automaticamente. As explicações estão nas páginas anexas. Então, páginas anexas. Concorda? Normalmente. São estes os documentos inclusos no processo. Inclusos, fazendo referência a documentos. Então, a concordância é feita normalmente. Foi acusado de atos de leso patriotismo. Patriotismo, leso. Acusaram-no de crime de lesa pátria. Aí, lesa pátria. Professor, o que é isso? Leso, lesa. Significa ferir a pátria, certo? Causar um dano. Então, por isso que eles são flexionados normalmente, certo? Por isso que estão aí nesse contexto. Estes sócios estão quites com o clube. Quites, sócios, plural, certo? Se for no singular, eu estou quite com o clube, certo? Eu, quite. Ela está quite, certo?
Obrigado, agradeceu o jovem. Ou seja, quem se considera do gênero masculino deve flexionar como obrigado. Quem se considera do gênero feminino deve utilizar obrigada, certo? Então, muito obrigada, disse a jovem ao professor. Atenção! Vamos lá. Eu falei logo acima que a palavra anexo é flexionada normalmente, como vocês podem ver nesse exemplo aqui, páginas anexas. Mas quando aparece numa construção com a preposição em, formando a expressão em anexo, essa expressão se torna um advérbio porque acaba indicando um modo, certo? Então, colocamos os recibos em anexo ao contrato. Então, como foi que colocamos? Em anexo, certo? Então, em anexo vai permanecer sempre dessa forma invariável, porque como apareceu a preposição em, ele acabou se tornando um advérbio, certo? A palavra mesmo é advérbio quando empregada com o sentido de realmente, de fato. Nesse caso não varia. Diferentemente do exemplo que nós vimos anteriormente, elas mesmas costuram suas roupas, ou seja, no mesmo sentido de elas próprias. Agora, quando o mesmo tem o sentido de realmente e de fato, é um advérbio e não varia. Vejam os exemplos. A recepcionista resolveu mesmo o nosso problema, ou seja, a recepcionista resolveu de fato o nosso problema. Os jogadores ficaram na concentração mesmo, ou seja, realmente os jogadores ficaram na concentração, certo? Então, se a gente trocar mesmo por realmente ou de fato e perceber que é o que cabe no contexto, então ele é um advérbio e, portanto, ele não varia, certo? Agora, o terceiro grupo de palavras. As palavras muito, pouco, bastante, meio, caro e barato variam se forem empregados como pronomes indefinidos, adjetivos ou numerais e ficam invariáveis quando são advérbios. Ou seja, a gente vai precisar analisar o contexto para perceber se essas palavras estão funcionando como um advérbio ou se estão funcionando como pronomes indefinidos, adjetivos ou numerais. Vejamos os exemplos. Havia muitas queixas contra ele. Muitas está fazendo referência a quem? A um substantivo. Então, a dica é essa, vocês percebam. Se estiver fazendo referência, se estiver qualificando um substantivo, então é porque é variável e aí a gente vai flexionar. Então, muitas aqui vai ser o pronome, vai ser classificado, né, como pronome indefinido, porque está fazendo referência ao substantivo queixas. Havia muitas queixas contra ele, certo? Então, aqui muitas, a gente flexiona. Vejamos outro exemplo. Pareciam muito tímidas. Então, muito aqui é um advérbio que está intensificando a ação verbal, de parecia, certo? A circunstância verbal, não a ação, né? Que parecia na indicação. Mas aqui está intensificando o verbo, certo? O valor semântico desse verbo. Então, aqui esse muito é advérbio. Suas pernas estavam pouco ágeis. Vejam, esse pouco aqui está indicando também uma circunstância de estar, certo? Está indicando como que as pernas estavam. Então, aqui esse pouco está fazendo referência ao verbo, certo? E não a ágeis, por exemplo. Fizeram bastantes críticas ao trânsito. Vejam, bastantes vai ser flexionado quando indicar uma quantidade, certo? Eu gosto de associar dessa forma. Fizeram bastantes críticas ao trânsito. Então, aqui é um pronome indefinido porque está indicando quantidade, várias críticas, muitas críticas, certo? Ficou faltando aqui um exemplo de bastante, como advérbio. Mas, por exemplo, eu poderia criar, né? Criticaram bastante o jogador. Esse bastante é um advérbio, certo? Porque está dando a ideia de intensidade. Criticaram bastante o jogador. Estavam meio distraídas durante a palestra, um erro muito comum na oralidade da gente.
de usar meia se tiver se referindo a uma pessoa do gênero feminino. Mas isso não deve acontecer. Meio indicando o modo como a pessoa está. Meio triste, meio tensa, meio cansada, sempre meio, não varia, porque é um advérbio indicando o modo, certo? Então, meia a gente só vai utilizar quando for dando a ideia de numeral, indicando a metade, ou a própria meia, que é um substantivo, certo? Então, estavam meio distraídas durante a palestra, meio, certo? Não flexiona, indica modo. A receita pede meia xícara de açúcar, aí sim, meia indicando metade, certo? As passagens de avião estavam muito caras. Caras, está flexionando aqui, porque está fazendo referência às passagens, certo? Está funcionando aqui como um predicativo do sujeito, que nós vimos anteriormente, certo? Já esse outro exemplo, os computadores custam caro. Caro está expressando a circunstância do verbo. Tipo, como é que eles custam? Caro, certo? É o modo. A pizza daqui continua barata. Barata aqui também está funcionando como um predicativo do sujeito, predicativo de pizza, certo? Continua, verbo de ligação. Sempre que a gente tem essa estrutura, né? Sujeito, verbo de ligação, o que vem na sequência é um predicativo. Então, barata foi flexionada aqui, olha, no feminino singular para concordar com pizza. A pizza, feminino no singular. E o último exemplo, neste brechó, vende-se smokes barato. Então, aqui, barato não é um adjetivo de smokes, mas sim uma circunstância do verbo vender. Em que circunstância vende? Barato. Ok? E a próxima é com a palavra só. A palavra só varia quando empregada como adjetivo equivalente a sozinho ou sozinha, ou sozinhos ou sozinhas. Como advérbio, equivale a somente, apenas, e aí não varia. Vejam, os noivos saíram sós após a festa. Ou seja, se a gente vê numa frase a palavra sós, aí tem que substituir por sozinho ou sozinha, para perceber se a gente pode deixar sós mesmo no plural, ou se tem que deixar o só no singular. Então, os noivos saíram sozinhos após a festa. Então, eu posso trocar por sós ou sozinhos, tranquilamente. Só meu perdão me trará paz. Esse só não significa sozinho. Sozinho meu perdão me trará paz? Não, não faz sentido algum. Somente seu perdão me trará a paz, certo? Então, quando o só indicar somente, não varia. Só vai flexionar quando tiver sentido de sozinho ou sozinha, ou no plural de cada um. Tranquilo? Vamos lá. Agora existe uma observação, né, com essa palavra. Quando ela é escrita a sós, ou seja, quando aparece uma preposição, ela forma uma locução adverbial. E aí, como eu já falei, os advérbios não variam. Então, quando aparece a expressão a sós, não pode variar. A mãe e o recém-nascido ficaram a sós no quarto. Aí, professora, tranquilo, porque a mãe e o recém-nascido. Mas vejam outro exemplo. O convidado permaneceu a sós por alguns instantes, certo? Então, o convidado, sujeito simples, permaneceu a sós. E aí vai permanecer sempre dessa mesma forma, certo? Não vai fazer uma concordância. Como é invariável, vai sempre permanecer desse mesmo jeito. Agora, com o adjetivo possível. Varia de acordo com o adjetivo que antecede as palavras mais e menos, que expressam o grau superlativo, ou seja, vão expressar a ideia de intensidade, certo? Então, vejam, visitamos os mais belos museus possíveis. Então, aqui o artigo que vem acompanhando mais,
está no masculino plural e aí automaticamente possível foi flexionado no masculino plural, certo? Possíveis. O palestrante recebeu cumprimentos o mais expressivos possível. Então, como aqui o artigo ficou no singular, possível também teve que permanecer no singular. Estas cadeiras parecem as mais confortáveis possíveis. Então, as, plural, possíveis também no plural. Certo? Então, viu a palavra possível? Diante das palavras mais e menos, é só observar o artigo. Se o artigo estiver no plural, ou a palavra também fica no plural. Se o artigo estiver no singular, a palavra fica no singular, certo? Plural, plural. E, por último, nós temos aqui essas expressões. É bom, é necessário, é proibido e é preciso. Elas variam quando o substantivo ou sujeito vem regido por um artigo ou qualquer determinante. Permanecem invariáveis se o sujeito não estiver determinado por artigo. Então, é aquela mesma regra, não sei se vocês lembram, de quando nós estudamos concordância verbal com os nomes próprios no plural. Quando o nome próprio no plural vem acompanhado de artigo, nós flexionamos o verbo. Quando não vem, o verbo não é flexionado. Do mesmo jeito acontece com essas expressões, certo? Se aparece um artigo especificando o substantivo, então nós temos deu um probleminha aqui com o mouse. Quando tem um substantivo acompanhado de artigo, flexiona essa expressão. Quando não tem, não flexiona. Vejamos aqui os exemplos. A caminhada pela manhã é boa. Então, aqui, a caminhada está acompanhado de artigo e aí a expressão foi flexionada, boa, no feminino singular. Mas a gente construir dessa forma, caminhada pela manhã é bom. Então, caminhada, vejam, não há nenhum artigo na frente. Então, a expressão permanece invariável. É bom. Segundo exemplo, seria necessária a doação do dízimo. Doação está acompanhado de artigo, então, necessária também ficou no feminino. Agora, seria necessário doação do dízimo. Como doação não está acompanhada de artigo, permanece invariável. O outro grupo aqui, outro par, de exemplos. É proibida a queimada. A, acompanhada de artigo, e aí ficou proibida. É proibido queimada. Como não tem artigo, então permanece invariável. É proibido. Eram precisas as ferramentas. Então, as ferramentas, acompanhado de artigo, então, precisas, eram precisas. Era preciso ferramentas, como ferramentas não apareceu o artigo, então a locução permaneceu no masculino, certo? Então, pessoal, essa foi a aula sobre concordância nominal. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima.